Boa noite, vamos chegando. Estamos arrumando a casa aqui, desculpa o atraso. Paz, irmãos, boa noite. Deus abençoe. Tem 100 pessoas. 100 pessoas já. Vou esperar os irmãos chegando aí. Um assunto interessantíssimo hoje. Deus revelou bastante coisa para nós, graças a Deus. Que o Senhor abra o entendimento de todos. Eu queria já pedir de antemão que vocês prestassem atenção na live. É um assunto rebuscado, profundo e de difícil assimilação, mas eu tenho certeza que com a graça de Deus a gente vai conseguir passar isso para vocês da maneira como Deus já ministrou isso para nós. Um tabernáculo que Ezequiel viu que causa confusão. Muitas pessoas entendem aqueles sacrifícios como coisas literais e a gente vai falar sobre isso hoje. De Ezequiel de 40 ao 48, vamos associar, mostrar textos paralelos, profetas paralelos. Deus ele usou outros profetas contemporâneos de Ezequiel, profetas que profetizaram um pouco antes de Ezequiel, bastante tempo antes de Ezequiel, como Isaías, e usou também profetas que falaram depois de Ezequiel. Então, não podemos pegar o texto, o livro de Ezequiel e isolar dos outros profetas, e nem muito menos pegar Ezequiel de 40 e 48 e descontextualizar de tudo que Deus veio falando de Ezequiel desde o início do livro, do profeta Ezequiel. Deus ele foi muito categórico, muito sistemático, muito cauteloso e muito... qual é a palavra? Ele muito exigente e pragmático ao mostrar os defeitos de Israel e como Israel deveria se comportar dentro desse templo que foi mostrado para Ezequiel. Então é um estudo bastante interessante, revelador, profundo. Tenta ficar aqui com a gente, concentrado, para a gente chegar num entendimento comum. Tá bom? Tá chegando, meus irmãos estão chegando. A gente queria começar quando já tivesse um bastante número de irmãos. Já tem 178 pessoas. Eu acho que já dá para a gente começar. Isso aí, irmão. Vamos focar na live, focar no livro de Ezequiel. Deixem as perguntas aí, a gente vai ler depois, vai tentar solucionar. A dúvida de um pode ser a dúvida do outro. E coisas inerentes ao tabernáculo de Ezequiel, ao que a gente vai falar hoje. Vamos deixar os assuntos paralelos para lá e vamos focar na live, tá bom? Quer falar alguma coisa para começar? Só introduzir. Boa noite, irmãos. Vocês que entraram agora, talvez não tenham escutado eu falar. Boa noite a todos. Paz do Senhor Jesus a todos os irmãos. Então, irmãos, a gente está com um papel aqui, o nosso é grandão. O nosso é grandão. Foi o pai do Pedro que imprimiu pra gente. Tem 4 folhas dessa. Na verdade, daria para fazer mais, só que por essas 4 dá pra gente fazer o segmento. É tipo um roteiro de estudo. Aí eu postei nos grupos e pedi para vocês baixarem. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver a gente ao mesmo tempo, ou dá para minimizar a tela e dá para vocês olharem o roteiro de estudo. Só para vocês se guiarem. Ele vai fazer muito mais sentido depois da live. Agora é só para vocês verem os textos que nós vamos ler e para a gente se guiar. Depois que vocês assistirem, aí vocês vão olhar para o mapa, ele vai fazer muito mais sentido e também está gravando aqui, né? Então, na gravação, na edição, eu vou usar esse daqui para os irmãos. Então vai fazer mais sentido, né? Agora pode ser que alguns de vocês não consigam olhar para a gente ao mesmo tempo e seguir o roteiro. Mas eu coloquei aqui, ó, na etapa 1, são 4 etapas, né? E nós vamos acrescentar coisas dentro dessas etapas. Na etapa 1, eu coloquei aqui paralelo entre Ezequiel e Apocalipse. É onde a gente vai ver que existe um paralelo bem forte entre um livro e outro. E aí na etapa 1 tem aqui o passo 1 e o passo 2, né? Eu coloquei Ezequiel 2, do verso 8 até Ezequiel capítulo 3. Alguns versos, né? Nós vamos ver o paralelo com Apocalipse. E no 2, nós vamos pegar aqui alguns textos como Ezequiel 40, verso do 1 ao 4, Ezequiel 43, e já introduzindo o assunto.
O livro do profeta Ezequiel, se vocês forem estudar o livro do profeta Ezequiel, vocês vão ver que quando chega no capítulo 38 e 39, Deus profetiza que um dia iria levar Gog e Magog contra a terra de Israel, iria derrubar Gog e Magog lá nos montes, iria santificar o grande nome dele perante os olhos de todas as nações. Inclusive isso está na oração que nosso Senhor ensinou. E aí, quando o nome de Deus fosse santificado, o reino dele iria descer sobre a terra. Pode ver que logo em seguida, não é à toa que Deus mostra uma grande cidade edificada no alto do monte. Então, Ezequiel, do 40 ao 48, é como se fosse uma etapa, um capítulo, ou uma perícope, dentro do livro do profeta Ezequiel. Então, quando vocês forem ler, do 40 ao 48, vocês vão ver que é muito difícil entender o que Deus está querendo dizer ali. Nós vamos tentar resumir para vocês. E dentro dessa cidade, cheio de medidas simétricas, sabe? Uma cidade incrível, como nunca houve antes. Vocês vão ver que Deus ainda está falando de sacrifício pelos pecados. Até o príncipe do povo estaria ali debaixo de sacrifício pelos pecados. Isso confunde muitas pessoas e acaba se tornando uma arma para os judeus messiânicos que não creem no Senhor Jesus. Já discuti muito com eles há um tempo atrás. Aí nós vamos falar isso para vocês. Então primeiro nós vamos ver o paralelo que Deus criou entre Ezequiel e Apocalipse. Aí o resto nós vamos acrescentando. Isso. Esse templo de Ezequiel, irmãos, Deus mostra ele para Ezequiel com objetivos de repreender o povo judeu que fazia sacrifícios. O contexto do livro de Ezequiel, o povo está voltando do cativeiro babilônico, né? O povo está vindo do cativeiro, ele está recomeçando uma reconstrução de um templo e retomando os sacrifícios, as festas, a lei de Moisés começa a entrar em voga de novo. Eles estavam 70 anos no cativeiro babilônico sem fazer isso. Lá não tinha como fazer, eles estavam presos. Então Deus mostrou a Ezequiel como deveria ser, um gabarito de como ele queria elevar o padrão de adoração a ele, e mostrou uma construção que jamais existiu. Israel não fez uma construção como aquela, e nem fará, irmãos. Só que Deus está elevando o nível. Ele traz à tona novamente a lei de Moisés que ele deu para aquele povo que foi reprovado, lá em Levítico, com Moisés. Esse povo durou até a chegada do cativeiro babilônico, que foi reprovado, e foi para cativeiro por causa da reprovação que Deus concedeu a eles. Eles burlaram os sábados, eles profanaram o sábado de Deus, eles profanaram as ofertas de sacrifício, eles profanaram um monte de regras que Deus os reprovou e colocou, principalmente os sábados, que foi por causa desses sábados profanados que Deus os retirou da cidade de Jerusalém e colocou eles cativos na Babilônia. Deus está retomando tudo, irmãos. Está trazendo tudo de novo. E admoestando, exortando o povo de como ele queria esse sacrifício, usando um linguajar de velha aliança, porque ele está tratando com um povo que vivia na velha aliança. Ele não podia falar de uma nova aliança usando a velha aliança. Ele tinha que falar da velha aliança, usar o linguajar ao qual ele deu e estava cobrando dentro dos parâmetros que ele deu para o povo de Israel seguir. Ele não podia falar de uma coisa vindoura na velha aliança. Então, Deus é interessante, ele usa esses artifícios e nos mostra e nos revela as coisas vindouras usando uma linguagem de velha aliança, e a gente vai falar sobre isso. Vamos começar o estudo, mostrando um paralelo de Ezequiel 2, no verso 8, Ezequiel 3, alguns textos, e Apocalipse. Nós vamos ler esses textos e vamos começar o estudo. Tá certo? O primeiro texto que a gente vai ler nessa noite é Ezequiel, o capítulo 2, os versos de 8 a 10, e vamos introduzir o estudo. Gostaria que os irmãos, se tivessem com suas bíblias, com seus aplicativos, acompanhassem também. Tá bom? Eu vou começar então. Ezequiel 2, os versos de 8 a 10. Diz assim: Tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo. Não te insurjas como a casa rebelde. Abre a boca e come o que eu te dou. Então vi, e eis que certa mão se estendia para mim, e nela se achava o rolo de um livro. Estendeu-o diante de mim,
e estava escrito por dentro e por fora. Nele estavam escritas lamentações, suspiros e ais. A gente já consegue identificar esse livrinho qual é. É o mesmo livrinho que João comeu em Apocalipse. A gente vai falar sobre isso. E eu vou ler aqui Ezequiel. Você está com o texto aí? É em seguida. Em seguida, Ezequiel 3, de 1 a 3. Diz assim: Ainda me disse, filho do homem, come o que achares, come este rolo, vai e fala à casa de Israel. Então abri a boca, e ele me deu a comer o rolo, e me disse, filho do homem, dá de comer a teu ventre e enche as tuas entranhas deste rolo, que eu te dou. Eu o comi, e na boca me era doce como mel. Se você pegar esse contexto, irmão... O verso 10 também é importante ler. Então, o verso 10. Eu vou pular lá para o verso 10 ainda de Ezequiel 3. Ainda me disse mais, filho do homem, mete no coração todas as minhas palavras que te hei de falar, e ouve-as com os teus ouvidos. Deus vai repetir isso para Ezequiel mais na frente, irmãos. Nesse contexto aqui, Ezequiel come o livro que estava escrito por dentro e por fora e era doce como mel na boca dele. E a gente viu que nas entranhas de João, ele foi amargo. E com certeza foi amargo também para Ezequiel, porque Ezequiel teve que profetizar a casa de Israel e ele profetiza muitas coisas ruins que haveriam de acontecer no contexto dos capítulos que vão seguindo aqui em Ezequiel. É o cerco de Israel, ele é ungido profeta, ele fala para a casa de Israel sobre as idolatrias, Deus mostra para ele essas coisas, Deus é categórico, mostra exatamente onde está a adoração ao qual Deus tem ciúmes. Isso tudo o Ezequiel teve que profetizar para a casa de Israel. E por isso, irmãos, se você pegar esse contexto, ele é paralelo a todo o Apocalipse, até chegar à descida de Jerusalém, da Nova Jerusalém, em Apocalipse 22. Você vê que é a mesma coisa, é um paralelo ao qual Deus usa esse profeta para falar de coisas que se cumpriram na época de Ezequiel, que se cumpririam na época de Ezequiel, mas que ciclicamente se repetiriam no final dos tempos, no final dos dias. E esse livro trata das mesmas coisas que João falou em Apocalipse. Tá certo? Então, olha aqui, eu vou ler aqui Apocalipse 10. Você tá aí? Tô aqui. Apocalipse 10. Olha só o paralelo. Apocalipse 10, a partir do verso 5, irmãos, diz assim, ó. Então o anjo que vinha em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles existe. E jurou dizendo assim, já não haverá demora, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a sua trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. A voz que ouvi vinda do céu estava de novo falando comigo e dizendo, vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo, dizendo que me desse o livrinho. Ele então me falou, toma-o e devora-o. Certamente ele será amargo no teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Aí João diz, tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei, e na minha boca era doce como mel. Quando, porém, comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram, é necessário que profetizes outra vez a respeito de povos, línguas, nações e reis. Você vê que esse paralelo aqui é com Ezequiel. Deus fez a gente se lembrar de Ezequiel aqui e não é o assunto aqui, mas fez o foco do vídeo, mas fez a gente se lembrar de um monte de textos das Escrituras, como a gente já falou em alguns vídeos passados, do santuário de Deus, que está até relacionado com esse tema. Logo em seguida, João comeu o livro, logo em seguida, Deus falou que ele ia ter que profetizar de novo a respeito de muitos povos, línguas, nações e reis. E quando João ficou com isso na mente, logo em seguida Deus já mostrou, abriu para João uma visão de um santuário de Deus, aonde tem um homem com caniço, igualzinho a Ezequiel, irmãos. Aí as profecias vão ser retomadas e Deus vai encaixar cada coisa no seu lugar, buscar um monte de profeta, acoplar tudo e nos revelar e nos acrescentar coisas nos profetas. E aqui, esse é o paralelo. Então já deu para ver que Ezequiel comeu o livro e o que aconteceu? Ele profetizou, até chegar em Ezequiel 38 e 39, tem Gog e Magog, Deus derruba Gog e Magog,
nos montes, santifica o nome dele. Eu estava falando de Ezequiel, né? Isso. E aí tem o templo. Termina num templo. Num templo de adoração, um templo glorioso, um templo onde os santos estão com o Senhor. Aí a gente fica na dúvida, e os sacrifícios, como é que fica aquelas coisas todas, aquelas medidas? Isso que nós vamos falar. A mesma coisa acontece com João. Ele come o livro, aqui em Apocalipse 10, aí ele profetiza, logo no Apocalipse 11, já tem uma tal de besta que se levanta do abismo, faz guerra contra as testemunhas e vence. No Apocalipse 12 já aparece um dragão de 7 cabeças e 10 chifres, um dragão vermelho. Aí em Apocalipse 13 já tem a besta de 10 chifres, 7 cabeças, semelhante a leopardo, com pés de urso, boca de leão. E ali ela faz guerra contra os santos e vence. Mas aí a profecia continua. Aí lá para o Apocalipse 18, 19, aí tem a queda da grande Babilônia, tem a prisão, o aprisionamento da besta do falso profeta, e aí Deus derruba a besta, ou seja, derrubar a besta significa Gog e Magog cair. O nome da besta em Apocalipse seria Gog e Magog, e João acaba profetizando uma cidade, aonde é medida com caniço. É muito semelhante. Então aí já deu para ver já o paralelo, está tudo aberto diante dos irmãos. Depois, os irmãos que não estão familiarizados com essa leitura e com o paralelo, muitos já estão, mas os que não estão vão poder verificar tudo isso em casa. Esse santuário, se você continuar lendo o Apocalipse aí, esse pedaço que o Luiz leu, Apocalipse 10, de 5 a 11, quando você passa para o Apocalipse 11, os versos 1 e 2, foi dado a ele um caniço para medir, está aqui, ó, foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito, dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e o que neles adoram. Mas deixa de lado o átrio exterior do santuário e não o meças, porque foi ele dado aos gentios, e este por 42 meses calcarão os pés da cidade santa. Aqui, ele resumiu do Apocalipse 10 até o Apocalipse 11, aquilo que aconteceu no livro inteirinho de Ezequiel. No início, ele recebe o livrinho, profetiza as profecias que também estão em Apocalipse, mas que se cumpriram em Ezequiel, mas não deixa de acontecer, de acontecer novamente nos últimos dias, e termina num caniço semelhante a uma vara para medir o átrio externo e o átrio interno, no qual a gente fez um vídeo sobre esse assunto. O último vídeo que está nos nossos canais é sobre esse assunto, que a gente falou sobre o átrio interior e o átrio exterior, que é o nosso coração e a nossa mente, e o átrio externo, o corpo, que vai ser pisado por 42 meses nos pés da grande cidade, da cidade santa. Eles vão calcar a cidade santa, o átrio externo, que somos nós, o nosso corpo. E você vê que esse santuário, se aqui em Apocalipse 11 ele está se referindo a nós, que nós somos o santuário de Deus, em Ezequiel ele está se referindo ao quê? Né? Parece confuso, mas não é, irmãos. Aquele templo de Ezequiel é um templo literal que vai existir no milênio. Ele vai existir. Mas Deus, ele usa a palavra santuário como se referindo a nós e se referindo a um lugar físico que Jesus vai reinar. E aqui ele faz a referência ao átrio interno e ao átrio externo a nós. Mas lá em Ezequiel, quando ele dá as medidas de muro, de coisas que estão dentro, ele não está se referindo a nós diretamente, ele está se referindo a um templo que vai existir, com uma construção, uma edificação que vai existir e que vai ser aperfeiçoada no final, em Apocalipse 22, quando a cidade santa descer. Tá certo? Então essas coisas estão relacionadas, mas Deus, é como eu disse, ele é interessante quando ele lida com essas coisas. Aqui ele está se referindo, em Apocalipse 11, a um templo que somos nós, mas em Ezequiel a um templo literal. E dentro desse templo literal de Ezequiel estão ocorrendo sacrifícios, estão ocorrendo rituais da velha aliança. Mas por quê? Por quê? Se o sacrifício e as coisas se cumpriram no nosso Senhor Jesus Cristo. O véu de Moisés caiu e toda a glória da lei foi revelada no Filho. A lei foi um aio, como diz Paulo. Então, como tem sacrifícios? Será que esses sacrifícios são literais? O que Deus está querendo dizer com isso? Está se referindo ao que esses sacrifícios? Aí é que causam confusão, irmão. Tá certo? E nós vamos mostrar que existem algumas frases, alguns versículos que são conversores do que Deus está falando.
da velha aliança para a nova aliança. E esses conversores, Paulo foi especialista nisso. O autor da carta aos Hebreus foi especialista em fazer essas conversões. E hoje nós, na nova aliança, com toda a Bíblia para estudar, a gente consegue entender isso com facilidade. E os judeus não conseguem porque eles estão com um entendimento cauterizado, congelados na velha aliança. Tem alguns poréns, irmão. Por exemplo, o grande teste de Deus está no seguinte: ele sabia que a gente ia entender as coisas por etapas. Ele sabia que muitos de nós iríamos um dia olhar para isso e iria entender isso. Só que tem aquelas tendências. Por exemplo, uma vez que você sabe que os sacrifícios literais não podem voltar no milênio, não faz o menor sentido isso, aí a pessoa também tem a tendência de espiritualizar o templo em si, todas aquelas medidas simétricas. Se os sacrifícios não são literais, o templo também não pode ser. Isso também ocorre muito em Apocalipse. Se o Apocalipse é um livro espiritual, todas as outras coisas ao redor do livro não podem ser literais, teriam que ser espirituais, mas não pode seguir a linha espiritualista. Tem coisas no livro do Apocalipse que são literais e espirituais. E quem é que vai medir essas coisas? Quem é que vai ser o parâmetro para dizer aqui é espiritual, aqui é literal, aqui é espiritual, aqui é literal? São as profecias que estão no Antigo Testamento. Elas vão nos direcionar para entender o que é literal e o que é espiritual. Então o templo de Ezequiel, após você estudar as medidas, olhar todo aquele templo grande, enorme, simétrico, bonito, você vai perceber que não tem como converter tudo aquilo em coisas espirituais e que tem que ter um templo no milênio. E não vai anular o fato de que nós somos o santuário de Deus. Assim como em Apocalipse, mostra que Deus tem um santuário no céu. Ele faz de nós o santuário dele na terra, mas ele tem um santuário no céu, ele tem um trono no céu. Tem pessoas que não acreditam que existe 4 querubins, por exemplo. Não acredita que existe 24 anciãos. É tudo uma referência para a igreja e tudo aquilo não passaria de uma visão. Mas não é assim. Não é mesmo. Em Apocalipse 13, quando a besta se levanta do abismo, uma das primeiras coisas que ela faz é blasfemar contra o céu. E João diz, ela blasfemou contra o tabernáculo de Deus. Em todos que lá habitam, né? Aí ele fala, saber, os que habitam no céu. E lá em Apocalipse 15, o tabernáculo do santuário de Deus se abre. Sabe, o trono de Deus é a arca da aliança. Então, Deus tem um trono, ele é espírito, mas ele tem um trono. O próprio Senhor é visível no céu, tem um templo, e um dia aquele templo literal vai descer para a terra. É só para essas questões para a gente não se confundir. Agora a gente pode ler no papel ainda que nós estamos usando, a etapa número 1, vocês vão ver aqui na parte número 2, que tem alguns textos, né? Ezequiel 40, do 1 ao 4, depois tem Ezequiel 43, do 10 ao 12. Eu vou seguir aqui o que está planejado, mas pode ser que eu acrescente algumas coisas aqui nesse momento. Lembra, isso daqui era o que esse papel era o que nós iríamos usar na primeira vez que nós iríamos fazer a live, mas acabou a energia, graças a Deus por aquilo, porque hoje nós acrescentamos mais coisas. Vamos construindo esse raciocínio na cabeça de vocês, irmãos. Então, irmãos, Ezequiel, capítulo 40, tudo que o Senhor vai falar aqui, ele não começa falando por acaso, ele preparou um caminho dentro de toda a Escritura para ele poder falar dessa maneira que ele está falando em Ezequiel, a partir do 40 até o 48. Ele preparou versos que nós iríamos ter que comparar, aliás, ele mesmo vai fazer questão de cruzar versos com o profeta Isaías, profeta Jeremias, os dois profetas mais importantes que vão ter paralelos com Ezequiel, vai ser Isaías e Jeremias. E tem também salmos que nos ajudam a entender o que seriam os sacrifícios literais da lei. Então tem pessoas que já diziam na antiga aliança que o levantar das minhas mãos seja como o sacrifício da tarde e a oração dos meus lábios seja como um incenso. E tem outros textos mais, que aí a gente vai lendo, né, conforme vai aparecendo a oportunidade. Então Deus preparou um caminho em toda a Escritura e preparou um caminho dentro do próprio livro de Ezequiel. Quanto mais você estudar Ezequiel, os capítulos anteriores, melhor você iria entender o que está sendo falado de Ezequiel do 40 ao 48. Então olha o que diz aqui logo na introdução do assunto. Gog e Magog caiu. Derrubou os reinos, Deus santificou o nome dele. É a oração do próprio Senhor aqui. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, santificou. Venha a nós o teu reino, está aqui, agora o reino está aqui. Seja feita a tua vontade. Agora Deus está falando aqui dentro que a vontade dele vai ser feita, que o santo vai ser separado do profano. Esse é o assunto principal aqui.
separar o santo do profano. Tá bom, irmãos? Então vamos lá. Ezequiel 40 diz assim, ó, no ano 25º do nosso exílio, no princípio do ano, no 10º dia do mês, 14 anos após ter caído a cidade, nesse mesmo dia, veio sobre mim a mão do Senhor e me levou para lá. Em visões, Deus me levou à terra de Israel e me pôs sobre um monte muito alto. Sobre este havia como um edifício de cidade para o lado do sul. Aqui já tem um paralelo com o Apocalipse, não tem? João é levado também e ele vê uma cidade edificada sobre um monte alto. Apocalipse. Também tem um paralelo com Isaías. Aí no verso 3 diz, ele me levou para lá e eis um homem cuja aparência era como a do bronze. Estava de pé na porta e tinha na mão um cordel de linho e uma cana de medir. Disse-me o homem, filho do homem, vê com os próprios olhos, ouve com os próprios ouvidos e põe no coração tudo quanto eu te mostrar. Porque para isso foste trazido aqui. Anuncia, pois, à casa de Israel tudo quanto está vendo. Então, Deus ele está logo no começo do assunto, chamando a atenção, dizendo para ele ver com os próprios olhos, ouvir com os próprios ouvidos, pôr no coração, meditar, pensar, tudo quanto ele está vendo, porque ele teria que ensinar. E hoje nós também teríamos que ensinar. João comeu o livro para isso, não é? E nós lemos aqui para vocês em Ezequiel 3, logo no comecinho do livro, que Deus falou, em Ezequiel 3, verso 10, ele falou, vê com os olhos, ouve com os ouvidos, bota no coração as coisas que eu vou te mostrar, Ezequiel. E aqui ele está falando de novo. Ele tinha acabado de comer o livrinho naquela ocasião ali. Entendeu? Igual João. Aí, você tem que prestar atenção, tudo que Deus vai falar no capítulo 40, 41, 42, aí quando chega no 44, aqui, ó, tá vendo aqui, já não está o texto que nós iríamos usar. Quando chega no capítulo 44, Deus diz assim, eu estou indo de cabeça aqui agora que eu lembrei. No 44, Deus diz assim, verso 1 até o 5. Então o homem me fez voltar para o caminho da porta exterior do santuário, que olha para o oriente, a qual estava fechada. Disse-me o Senhor, esta porta permanecerá fechada e não se abrirá, ninguém entrará por ela, porque o Senhor Deus de Israel entrou por ela. Por isso permanecerá fechada. Quanto ao príncipe, ele se assentará ali, por ser ele o príncipe, para comer pão diante do Senhor. Pelo vestíbulo da porta entrará e por aí mesmo sairá. Verso 4. Depois o homem me levou pela porta do norte, diante da casa. Olhei e eis que a glória do Senhor enchia a casa do Senhor. Então caí com o rosto em terra. Disse-me o Senhor, olha para esses eventos e olha para essa frase. Filho do homem, nota bem, vê com os próprios olhos, ouve com os próprios ouvidos tudo quanto eu te disser de todas as determinações a respeito da casa do Senhor e de todas as leis dela. Nota bem quem pode entrar no templo e quem deve ser excluído do santuário. Deus aqui, ele fez uma pausa, sugeriu para a gente uma pausa e disse, presta atenção que eu falei no começo do livro. Vê com os olhos, ouve com os ouvidos, bota no coração tudo quando eu te mostrar. Aqui, ele está mostrando que, vendo com os olhos e enxergando, ouvindo com os ouvidos e entendendo, pondo no coração e compreendendo as medidas e tudo mais, nós iríamos entender quem vai ser excluído do santuário e quem vai estar no santuário. Entendeu, irmãos? Então é uma coisa para nós colocarmos o coração, mas é preciso de dedicação. Aí o que acontece? No 40 tem isso e no 44 tem isso, né? Aí eu separei aqui também uns textos, por exemplo, é a hora oportuna de colocar esses textos, né? Mas antes disso, vamos ver o 43. É porque tá aqui, né? Na ordem, né? É o 43, 10 e 12. Quer ler aí? Vou ler. 43 do 10 ao 12 diz assim: Tu, pois, ó filho do homem, mostra à casa de Israel este templo, para que ela se envergonhe das suas iniquidades e meça o modelo. E vergonhando-se eles de tudo quanto praticaram, faze-lhes saber a planta desta casa e o seu arranjo, as suas saídas, as suas entradas e todas as suas formas,
todos os seus estatutos, todos os seus dispositivos e todas as suas leis. Escreve isso na sua presença, para que observem todas as suas instituições e todos os seus estatutos e os cumpram. Verso 12. Esta é a lei do templo, sobre o cimo do monte. Todo o seu limite ao redor será santíssimo. Eis que esta é a lei do templo. Lembrou de alguma coisa aí para acrescentar? Aqui, ó, que eu... Deixa eu ler de novo aqui. Se você... Você vê que Deus está fazendo um modelo, Ele está fazendo um modelo de filho, de sacerdote aqui, para incluí-lo no templo ou para excluí-lo do templo. Deus está dando parâmetros aqui, está dando referências. As medidas da casa iriam nos instruir a isso. O tempo, as medidas, o próprio templo do Senhor. E aí ele está falando isso para quê? Para que aquele povo lá, do tempo de Ezequiel, que estava voltando do cativeiro babilônico e que ia reconstruir o seu templo, se envergonhasse. Para que Deus queria envergonhar aquele povo? O que será que eles estavam fazendo ou que eles fariam que os colocariam fora desses moldes ao qual Deus está pontuando aqui? Isso, ó, segura aí. No 40 ele falou, vê com os olhos, escuta com o ouvido, coloca no coração tudo quanto eu te mostrar. No 44, ele mostrou lá aquela parte que o Senhor entrou no santuário, a porta vai ficar fechada, a glória de Deus encheu o templo. Aí ele falou, Ezequiel, olha com os olhos, escuta com os ouvidos, bota no coração tudo quanto eu te mostrar. E presta atenção quem vai estar no santuário e quem vai ser excluído. No 43, ele está falando que essas medidas, a casa, a planta da casa do Senhor, vai envergonhar os rebeldes. Mas não seria vergonha para nós. Para nós seria motivo de alegria. Para eles seriam vergonha. A pergunta certa que Deus queria que nós fizéssemos é: qual seria o motivo da vergonha? Por que eles, olhando para aquela casa, eles iriam ficar envergonhados? Essa é a pergunta, entendeu? Aí também a gente pode ler a partir do 42 e contextualizar um pouco mais. Mas aí, algumas coisas de vergonha, da vergonha do povo. Eu tenho, você vai ler textos ou quer que explique alguma coisa? Eu ia ler, segura o seu pensamento então. Tá. Eu vou ler o 42 para ficar mais fácil ainda de entender. Ó. Beleza. 42, irmãos, a gente leu o 43, né? Isso. Segura o pensamento que vocês vão entender. No 42 diz assim, ó, verso 15. Acabando ele de medir o templo interior, ele me fez sair pela porta que olha para o oriente e mediu em redor. Mediu ao lado oriental com a cana de medir, 500 canas ao redor. Essa cana que nós temos que trabalhar nela. Então, olha só. Mediu o lado oriental com a cana de medir, 500 canas ao redor. Mediu o lado norte, 500 canas ao redor. Mediu o lado sul, 500 canas ao redor. Voltou-se para o lado ocidental e mediu 500 canas. É um quadrado. 500 ao quadrado. 500 vezes 4. Aí o verso 20. Mediu pelos 4 lados, havia um muro em redor, de 500 canas de comprimento e 500 canas de largura. 500 ao quadrado. Para fazer separação entre o santo e o profano. Isso aqui é importante. Deus está falando para a gente, essas medidas, elas farão separação entre o que é santo e entre o que é profano. E esse é o muro da cidade. E no final do livro, esse muro vai ter 3 portas em cada local, sabe, em paralelo com o Apocalipse. Lá em Apocalipse 22, após Deus ter mostrado a cidade medida com o caniço, que a gente já vai saber até qual seriam as medidas desse caniço, diz lá, continue impuro, praticando impureza, o santo continue a se santificar-se, o imundo continue a se sujar-se, e eu venho sem demora. Ou seja, Deus está falando, você é santo, se santifique mais. Você é puro, se purifique mais. Você é imundo, fique mais imundo. Porque a cidade está separada, tem um muro, está separando o santo do profano. É a mesma coisa, entendeu? Entendeu os paralelos? É como se ele estivesse fazendo a gente se lembrar. E as medidas do muro lá de Apocalipse, toda aquela simbologia,
já fica bem claro da gente entender as medidas santas de Deus que ele pensa a nosso respeito. Um muro de 12 portas, formado de pedras preciosas e de 12 portas, com fundamento dos 12 apóstolos, fundamentos, 144 côvados, muro de jaspe. É uma coisa incrível que Deus está falando para nós, né? Só que tem que somar Apocalipse com Ezequiel. Aí, entramos no Ezequiel 43. Deus já deixou bem claro que as medidas do muro separam o santo do profano. Aí no 43 diz assim... Não, agora eu acho que você... agora a gente volta a falar da vergonha, né? É isso? Isso, no 43:10, irmãos, diz assim. Agora vai ficar fácil para colocar um monte de texto aqui, até o pensamento que o irmão Pedro vai colocar já. Ouvi uma voz que me foi dirigida do interior do templo, e o homem se pôs de pé junto a mim. E o Senhor me disse, agora aqui é importante, Filho do homem, este é o lugar do meu trono, e o lugar da planta dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. Os da casa de Israel não contaminarão mais o meu santo nome, nem eles, nem os seus reis, com as suas prostituições e com os cadáveres dos seus reis, nos seus monumentos. Verso 8. Pondo o seu limiar junto ao meu limiar, e a sua ombreira junto à minha ombreira, e havendo uma parede entre mim e eles. Contaminaram o meu santo nome com as suas abominações que faziam, por isso eu os consumi na minha ira. Agora lancem eles para longe de mim a sua prostituição e o seu cadáver dos seus reis, e habitarei no meio deles para sempre. Aí o verso 10 diz, Tu, pois, filho do homem, mostra à casa de Israel este templo, para que se envergonhe das suas iniquidades, e meça ao modelo. Envergonhando-se eles de tudo quanto praticaram, faz-lhes saber a planta desta casa e o seu arranjo, as suas saídas, as suas entradas, e todas as suas formas, todos os seus estatutos, todos os seus dispositivos e todas as suas leis. Escreve isto na sua presença, para que observem todas as suas instituições e todos os seus estatutos e os cumpram. Aí vai dizer que esta é a lei do templo. Entendeu, irmãos? Então, o que o próprio Deus falou aqui no contexto já seria motivo de muita vergonha para eles, caso nós entendêssemos o que Deus está sugerindo. Deus ele mistura um monte de assunto aqui. É muita coisa. Que o Luiz falou. Ele fala do povo de Israel que estava voltando do cativeiro babilônico, estava instruindo eles e exortando eles. Ele apontou para o final dos tempos, onde o santuário dele vai ser profanado na Cidade Santa. Você se lembra que o átrio externo vai ser calcado na Cidade Santa por 42 meses? O átrio externo, irmãos, se você imaginar um santuário físico, literal, o átrio externo é dentro do santuário de Deus. Não dentro do santo lugar, mas dentro do santuário de Deus. Eles entraram na cidade e profanaram. Isso vai acontecer lá no final dos tempos, mas a profanação será nesse templo físico que somos nós. Nós seremos, as testemunhas serão pisadas. E o átrio interior, que é o coração onde habita o Senhor, nesse momento, não será tocado, porque as testemunhas morrerão íntegras. A gente fez um estudo sobre isso. Deus está falando nesse texto a respeito desse santuário de Ezequiel, que não vai ser profanado. No milênio, ele não é profanado. Só entra na cidade, só entra no reino, na cidade onde Jesus habita, com os seus co-herdeiros, quem tiver o nome dele gravado na testa, o nome da cidade e o nome do Pai. Só entra os santos nessa cidade. Ela não vai ser profanada pelas nações. Entende, irmãos? Mas, aqui nesse momento, Deus está mostrando a separação dessas coisas. E vão ter filhos de Deus que não vão poder pisar porque serão reprovados. Esses homens aqui do tempo de Ezequiel, que se envergonhariam, por que estariam envergonhados? Irmãos, a vergonha deles, de tudo que eles praticavam, seriam revelada para eles quando eles soubessem as medidas e a medida e a planta da casa que Ezequiel estava mostrando para eles. Eles tinham Ezequiel nas mãos para ler, irmãos. E eles se envergonhariam disso, por quê? Porque... Eita! Foi mal, irmãos. Caiu aqui a gambiarra que o irmão Luiz fez. Calma aí. E agora, como é que eu boto isso aqui? Embaixo. Vai cair de novo.
Aguenta aí, irmãos. Ao vivo tem dessas coisas. Pessoal rachando o bico, né? Engraçado, né? Muito engraçado. Peraí. Pedro estava demorando muito para desenrolar o pensamento aqui, o celular. Agora então, olha só, agora vai desencanar. Olha só. Irmãos, por que eles se envergonhariam? O inimigo atrapalhou. Eles se envergonhariam porque eles não conheceram, não receberam o Messias, irmãos. Entende? O que proporciona essa edificação de Deus? Que somos nós e que é a cidade lá no milênio, que é a cidade santa que desce com Deus lá em Apocalipse 22. O que possibilita isso? A nossa entrada dentro desse santuário? A morte de Cristo na cruz, irmãos. Nós o reconhecermos como o Messias. Eles não reconhecem. Então, quando o anjo mostra para Ezequiel, o homem de bronze lá, mostra para Ezequiel essas medidas, ele está mostrando uma perfeita adoração, uma perfeita casa de habitação de Deus e de Cristo, e eles não conhecem isso. Essas medidas, a partir do momento que eles começam a entender isso vai trazer vergonha para eles, porque eles teriam que edificar a sombra disso na terra. A edificação daquele santuário lá, o segundo templo, depois de Salomão, era vergonhoso perto disso aqui. Porque aquilo ali era sombra. E eles jamais vão conseguir fazer isso aqui. Porque quem fará isso no milênio é Cristo e a igreja. E eles não conhecem as medidas porque não conhecem o Filho de Deus. A vergonha deles é a rejeição do Filho de Deus. E as medidas e a planta dessa casa que está sendo mostrada para Ezequiel, e tudo que ali há, é o sacrifício de Cristo que nos proporciona isso. Uma edificação que somos nós. Cristo conosco dentro desse templo. Entende, irmãos? Isso vai trazer vergonha para esse povo que não entende isso. Eles estão na velha aliança. Em poucas palavras, irmãos, enquanto nós estamos preocupados em ensinar a igreja como santificar o nome de Deus que foi profanado, enquanto nós estamos preocupados a orar como convém, a ensinar os irmãos a orarem, a ensinar a lutar contra a carne, a buscar as coisas do céu, a ser guiados pelo Espírito de Deus, a agradar a Deus, a esperar um reino, a esperar a volta do Senhor, que já um dia veio, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou para a nossa justificação. Enquanto nós estamos preocupados com isso, tem muitos judeus preocupados com um templo literal em Jerusalém, que não é nem esse de Ezequiel, isso é a pior coisa ainda, não é nem esse, é um que eles querem construir, chamado de terceiro templo. E tem outros que não estão ligando para isso, mas que esperam a vinda do Mashiach para vir instaurar o milênio na terra e praticar toda a lei de Moisés como convém. Ou seja, eles estão esperando o Messias vir edificar esse templo de Ezequiel no milênio para voltar a fazer os sacrifícios conforme Deus pediu. É como se eles tivessem lido os profetas e entendessem que Deus estaria reprovando o modo como eles estariam oferecendo sacrifícios, e então o Messias iria vir para pôr ordem na casa, fazer tudo conforme o pai quis. Isso é uma vergonha, porque eles têm a lei, eles têm os salmos, eles têm tudo. E nós também temos, embora nós somos gentios convertidos, nós entendemos e recebemos o testemunho do Senhor. Eles ainda não, nem sequer acreditam que o Senhor veio. Isso já é motivo de vergonha para eles. Mas o pior disso, eu acho que seria mais vergonhoso, é porque eles não têm o Espírito de Deus, mas nós temos. Então, você que tem o Espírito Santo, acreditar que no milênio o sacrifício pelos pecados vão voltar, tem pessoas que acreditam nisso, e que vai ser memorial, isso é muito vergonhoso, sabe? Isso é ridículo. Primeiro porque de Ezequiel 40 ao 48, nenhuma vez Deus está falando que esses sacrifícios seriam para memorial do Senhor. Nenhuma vez. É sempre pelos pecados. Então, irmãos, nós aprendemos o seguinte, que Deus vai se revelando para nós de glória em glória. Uma foi a glória da antiga aliança, outra é a glória da nova. Uma foi a glória no tabernáculo de Moisés, outra é a glória no templo de Salomão, outra é a glória nesse templo, e outra será a glória no milênio. E será uma outra glória na eternidade. Nós estamos num tempo onde nós estamos oferecendo ao Senhor os sacrifícios pelas nações. Nós estamos oferecendo a banha, o sangue, nós estamos fazendo tudo isso. Só que espiritualmente, só que ainda nós estamos em carne. Entendeu? Então,
nós já temos salmos, nós já temos profetas, nós já temos tudo para entender a linguagem de Deus aqui. Então ele fez isso de propósito, ele falou dessa maneira aqui dentro de Ezequiel de propósito. Por exemplo, eu separei aqui o Salmo 40. Olha o que o Espírito de Deus já falava no Antigo Testamento, e eles têm isso na mão. Então, jamais eu posso acreditar, tendo o Espírito de Deus, que os sacrifícios voltariam no milênio. Jamais posso acreditar nisso. Entendeu? Eu tenho que acreditar que se hoje, a glória que Deus nos deu hoje, mesmo estando em carne, nós oramos ao Senhor e fazemos as coisas de sacerdotes ao Senhor e oferecemos sacrifícios ao Senhor, sacrifícios agradáveis a Deus, na casa espiritual que somos nós, como que no milênio, no próprio reino do Filho, onde a glória será maior, ele iria deixar que animais fossem mortos pelos pecados? Como ele iria, no reino dele de glória, que deve ser maior que essa glória aqui, como que ele iria retroceder? Não faz o menor sentido. Então no Salmo 40 diz assim, esperei confiamente pelo Senhor e ele inclinou para mim e ouviu quando eu clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama. Colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos, e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. São muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Olha o verso 6, ele falou isso e ele entendeu, irmãos. Sacrifícios e ofertas não quiseste. Abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Está falando do dia da expiação. Então eu disse, eis aqui estou. No rolo do livro está escrito ao meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a tua lei. Irmãos, se tem lei dentro do coração, que seria ministério do Espírito Santo na nova aliança, não precisa de sacrifício pelos pecados. Amém. Entendeu? E ele já profetizou, essas coisas não te agradam. E era o próprio Espírito do Filho profetizando aqui, no rolo do livro, está escrito ao meu respeito, eu venho para fazer a tua vontade. O escritor de Hebreus pegou essas palavras, colocou na carta dele e acrescentou. Após ter dito isso, acrescentou, eis aqui venho, ó Deus, para fazer a tua vontade. Tira o primeiro, estabelece o segundo. Ou seja, tira a primeira aliança, estabelece a nova. É isso que o escritor de Hebreus falou a respeito desse salmo. E no verso 9... Bom, acho que até aqui tá o necessário, irmãos. Então, só esse salmo já mostra pra gente que Deus, ele tem, o propósito dele é colocar as realidades em nós. Não sacrifícios de animais, essas coisas já passaram e jamais voltarão. Deus prometeu em Isaías 11 que quando colocasse o seu reino na terra, nenhum mal se faria no santo monte dele. Nenhum mal. Uma criança colocaria a mão na toca da serpente e não teria mal algum. Como que milhares e milhares de animais continuariam sendo mortos para pecados? Não faz o menor sentido isso. Entendeu, irmãos? E tem muitos, aqui é só um salmo, tem muitos outros salmos em que Deus dá testemunho, profetas, Malaquias, tudo isso que nós vamos ler aqui e espalhar para vocês, para mostrar que Deus, ou seja, nós estamos lendo, para mostrar que Deus queria, ele planejou isso, nós estamos lendo Ezequiel, e mesmo que ele fale de sacrifício pelos pecados, nós estamos lendo, entendendo tudo e convertendo tudo no Filho. E os outros estão perdidos. Ou seja, essas pessoas não podem ministrar as coisas santas do Senhor, porque elas, tendo tempo de paz durante a sua vida na terra, não estão entendendo o propósito do Senhor. Eu separei alguns textos aqui, a gente separou alguns textos para falar... Pedro, nós já explicamos que haverá motivo de vergonha para esse povo, que não entende, eles praticamente, Deus falou assim, para Ezequiel, mostra a planta dessa casa para eles e eles vão se envergonhar. Por que eles iriam se envergonhar? Porque muitos deles iriam rejeitar o sacrifício do filho
iriam esperar esses sacrifícios no milênio, pelo Messias, que supostamente viria para eles. A primeira vez viria e iria praticar toda a lei, iria tirar a guerra da terra, iria pôr paz e vai praticar tudo esse sacrifício pelos pecados. Ou seja, eles não acreditam que eles vão ser libertos do pecado. Se tem sacrifício, é pelos pecados, ou seja, eles não desgrudam do pecado. Nós já temos a esperança, aqui mesmo nessa terra, de não viver em pecados. Pecamos, novidade de vida. É novidade de vida. Pecamos, mas não é como confiando em sacrifícios, mas confiando na obra do Filho, que o Pai profetizou em toda a palavra. Então isso é motivo de vergonha para eles, mas não é motivo de vergonha para nós. E Pedro escreveu sobre isso. Você quer ler Pedro ou você vai para qual texto agora? Não, a gente está falando desses sacrifícios que eles levam, né? Eles por não aceitarem a Cristo, eles praticam isso e não largam o pecado, né? Eles não largam o pecado porque eles querem sempre, de ano em ano, estarem oferecendo sangue de animais pela expiação dos seus pecados. Eles querem continuar fazendo isso. E o pior, irmãos, é que eles fazem isso e são perversos. Fazem isso e não fazem com o coração arrependido. Desde aquele tempo. Olha o que diz em Provérbios, Provérbios 15, no verso 8. O sacrifício dos perversos é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. A oração é o sacrifício de louvor, irmão. A oração é o sacrifício ao qual Deus se agrada. É aroma suave às narinas do Pai. Isso é que Deus se agrada. Ele não quer a matança de animais. Ainda mais matando animais de maneira perversa, com o coração pervertido. Você botou o Salmo 141 aí? Não, pode ler aí. E depois, em cima, você explica aí tudo que você vai explicar, e depois que você falar, eu vou colocar Malaquias para continuar falando e para ficar bem claro. Mas bem claro, com Malaquias vai ficar muito claro essas coisas. Olha o Salmo 141, verso 2. Suba à tua presença a minha oração, como incenso, e seja o erguer das minhas mãos como oferenda vespertina. Oferenda vespertina, irmão. O que significa a palavra vespertina? No pôr do sol, sacrifício de tardes e manhãs. Essa tradução aí que ela tá meio... O vespertino é o pôr do sol, é o sacrifício da tarde. Isso estava na lei? Estava na lei. O que o salmista está dizendo aqui? Que suba a tua presença a minha oração. Ele não está queimando a gordura de animal e nem holocausto nenhum. Ele está fazendo subir a presença de Deus, a oração dele como incenso, e seja o erguer das mãos deles como a oferenda das tardes. O interessante é que isso era um salmo, irmãos. E eles não ficavam cantando essas coisas e depois se perguntavam, o que a gente está cantando, hein? Da onde a gente está tirando isso? Da onde que surgiu essas coisas? Sabe, eles não ficavam assim, eles entendiam isso. Eles entendiam muitas coisas que a gente hoje pensa que eles não entendiam. Eles não entendiam como nós entendemos, é claro, mas eles entendiam muitas coisas. Essas sugestões que eles estão dando aqui já se iniciou no livro da lei. Deus já deu algumas dicas no livro da lei. E quem meditasse mesmo na lei de Deus e comparasse com alguns profetas, tipo Josué, Juízes, o que eles tinham na época, eles iriam criar uns salmos assim inspirados pelo Espírito. E aí fica fácil para nós, na Nova Aliança, no tempo que a gente vive, se a gente lê em Hebreus, traduzir esse Salmo 141, verso 2. Olha o que o autor da carta aos Hebreus fala em Hebreus 13, no verso 15. Por isso é vergonha para eles, irmãos. É preciso confessar Jesus, eles não confessam. Diz assim, Hebreus 13, verso 15. Por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Está falando a mesma coisa, irmãos, que o Salmo. Só que agora está traduzindo para a Nova Aliança e colocando Jesus. Esse é o sacrifício ao qual Deus se agrada. Então aquilo que está acontecendo em Ezequiel 44, 43... 45, 46 é onde ele mais fala de sacrifício pelos pecados. Não é literal, irmãos. Com certeza.
Porque Deus não pode se contradizer. Ele não pode chegar na antiga aliança e pedir sacrifício pelos pecados e chegar lá em Jeremias e falar, olha, Jeremias capítulo 7, pode ler, marca aí, Jeremias capítulo 7, para a gente não precisar ler. Marcou? Anotou? Jeremias 7. Vocês vão ler lá. Aí Deus fala assim, pega esse monte de... Jeremias fala assim, vocês matam, vocês roubam, vocês adulteram. Está citando os mandamentos dele. A transgressão dos 10 mandamentos lá no livro da lei que ocasionou essa questão de sacrifício pelos pecados. Foi a transgressão. Eles ouviram Deus falar com a sua própria voz os 10 mandamentos. Deus nunca falou nada para eles, a não ser os 10 mandamentos, com a própria voz dele. O resto foi tudo Moisés que falou. Na hora de falar os 10 mandamentos, Deus falou, Moisés, espera aí, um pouquinho para o lado. Ele mesmo falou. E eles falaram, faremos e obedeceremos. Mas aí o que aconteceu? Não passou muito tempo, eles fizeram o bezerro de ouro, adoraram, quebraram a aliança de Deus, aí vieram essas coisas. Entendeu, irmãos? Então, Deus não pode... ele chegou lá em Jeremias e falou, pega esses sacrifícios, esses holocaustos, junta tudo e vai comer carne. Porque eu nunca pedi isso para vocês quando eu tirei vocês da terra do Egito, mas antes eu falei, dai ouvidos à minha voz. Ou seja, interpretando o texto, Deus está falando, na verdade, eu nunca pedi... Claro que Deus pediu. Como é que o Espírito Santo vai falar que nunca pediu, sendo que em Levíticos lá é o que mais tem, é ele falando de sacrifício pelos pecados. Até em Êxodo tem. Então o que ele está querendo dizer é, a minha intenção não era essa. A minha intenção era que vocês obedecessem os meus 10 mandamentos. Mas vocês não obedecem. E agora vocês matam, roubam, adulteram, fazem tudo de qualquer maneira e depois se colocam aqui na minha casa para dizer somos salvos, somos do Senhor, templo do Senhor. Aí Deus fala, junta tudo e vai comer carne. Eu nem pedi isso para vocês, eu queria que vocês me obedecessem. Deus não pode se contradizer, irmãos. Sabe, uma hora ele pede, uma hora ele não pede. Aí em Jeremias 3, ele fala que não teria mais Arca da Aliança. Iria ser removido do pensamento do pessoal. Nunca mais iria ter. E isso seria no milênio. E se não tem Arca da Aliança, não pode ter sacrifício pelos pecados. E aí chega, por exemplo, em Ezequiel, ele está retomando tudo de novo? Que contradição, que monte de contradição é essa? Deus não está se contradizendo. Ele está mostrando a sua vontade através do método que ele tem para mostrar, do método que ele tem para mostrar, as Escrituras, comparando. Aí tem aqui... 1 de Pedro. Pedro, vamos ler Malaquias primeiro? Tá, lê. Olha só, isso é um texto que pode ser chamado de conversor, de antiga aliança para nova. Ninguém pode ir contra esse texto. O que os judeus fariam com esse texto? Por mais ortodoxos que eles sejam, o que eles fazem com um texto desse? Malaquias 1, a partir do verso 6, diz assim, o filho honra ao pai, e o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos a vós outros, ó sacerdotes que desprezais o meu nome. Vós dizeis, em que desprezamos o teu nome? Aí no verso 7 Deus fala, ofereceis sobre o meu altar pão imundo e ainda perguntais, em que te havemos profanado? Aí Deus diz, nisto que pensais. A mesa do Senhor é desprezível, porque Deus pede coisa santa, Deus pede coisa reta e eles oferecem qualquer lixo. Mesmo que fosse literal, Deus estava preocupado, porque essas coisas literais mostravam o filho dele. Dariam testemunho do filho. E no verso 8 ele diz, quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta isso ao teu governador. Acaso terá ele agrado em ti? Será ele favorável? Diz o Senhor dos Exércitos, agora, pois, suplicai o favor de Deus que nos conceda a sua graça, mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ela a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Seria a mesma coisa que hoje a gente orar para Deus? Qualquer besteira. Hoje a gente falar com o Senhor qualquer coisa que não tem nada a ver com o reino dele, como muitas vezes a gente vê. Mesma coisa, está oferecendo sacrifício imundo para ele. No verso 10 ele diz, tomara houvesse entre vós quem feche as portas para que não acendesseis debalde o fogo no meu altar. E não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Agora presta atenção no 11. Mas desde o nascente do sol até o poente,
é grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar lhe é queimado incenso, incenso e trazida ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Irmãos, como que isso seria possível? Se Deus havia falado no livro da lei que incenso só poderia ser oferecido no altar. E em Jerusalém. Em Jerusalém, o lugar que ele escolheu. E não poderia ser oferecido pelas nações. Nem por todos os filhos de Israel não poderia. Teria que ser os sacerdotes oferecer incenso ao Senhor. Mas ele diz, grande é o meu nome entre as nações, vocês desprezam. Mas entre as nações é grande. E eles oferecem em todo lugar incenso puro.